Um conto antigo do dinamarquês Hans Christian Andersen fala de um rei que gastava muito dinheiro com roupas caras. E um dia chegou na cidade 2 vigaristas e falaram para esse rei que iriam vender uma roupa para ele muito bonita, mas somente as pessoas inteligentes conseguiriam ver. E aí o rei foi então visitar os teares dessas pessoas que se faziam de alfaiates e não viram nada, viram eles simulando que estavam lá costurando algo, mas não viu nada naqueles teares. E aí o rei já entendeu que ele não era inteligente o suficiente e por isso ele não estava visualizando aquela roupa. Então ele fingiu que estava vendo. E como assim os seus súditos que estavam junto com ele também fingiram ver. E aí foi assim também no dia da entrega. Todos os que estavam presentes sabiam da história, que somente os inteligentes iriam enxergar aquela roupa, e fingiram também que estavam vendo. E o rei então saiu na cidade a desfilar, e toda a população, não vendo a roupa, mas como acreditavam muito na história daqueles vigaristas, como sendo uma história verídica, inclusive no fato do rei ter comprado essa história, eles também fingiram que estavam vendo a roupa. Porém, ninguém estava vendo. E aí chegou um momento em que uma criança grita, o rei está nu. E aí é quando a população se dá conta de que ela foi enganada. O que aconteceu nessa história é muito comum no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos opiniões, nós temos ideias que nós não revelamos, porque existe uma pessoa que tem muita credibilidade, que tem uma ideia, uma opinião diferente da nossa. Então a gente imagina que a nossa ideia, por mais brilhante que possa parecer para nós mesmos, ela não é tão boa. Justamente porque essa pessoa que tem muita credibilidade pensa diferente da gente. O termo pensamento de grupo foi cunhado pelo psicólogo Irving Janis em 1970 e fala justamente sobre isso. Sobre um grupo que detém um consenso, entretanto esse consenso não foi atingido pela discussão, pela exposição das ideias por vários membros daquele grupo, mas simplesmente porque lá existe um líder que detém muita credibilidade. E ao ele expor as suas opiniões, as suas ideias, os demais membros ficam calados, porque pensam, se esse líder que tem tanta credibilidade, ele pensa desse jeito, a minha ideia, eu acho que não é tão boa assim. E com medo então de ser considerado burro, como no caso lá do rei e dos seus súditos, ou ser considerado ignorante, aquela pessoa fica quieta. E aí aquele grupo chega num consenso, às vezes, muito rapidamente. Mas a ideia representada por aquele consenso nem sempre é a melhor. E muitas vezes, se houvesse uma discussão, se houvesse uma exposição de ideias por várias pessoas, então talvez a opinião e a ideia daquele grupo poderia ser muito melhor. Um caso emblemático desse pensamento de grupo foi a invasão dos Estados Unidos a Cuba em 1961, na Baía dos Porcos. Um plano arquitetado pelo presidente Kennedy e alguns de seus assessores. Eles contrataram alguns mercenários para fazer essa invasão secreta, ou seja, os Estados Unidos não assumiram a autoria naquele momento dessa invasão. E ao chegarem a Cuba, o exército cubano estava preparado. Ele já sabia daquela invasão e conseguiu repelir os invasores facilmente. Agora, por que um plano tão ruim foi executado? Justamente porque o presidente Kennedy tinha muita credibilidade diante das demais pessoas. E ninguém questionou, porque até aquele momento ele não tinha cometido nenhum grande erro. E o seu assessor, chamado Arthur Schlesinger, fala justamente que se alguém tivesse questionado, alguns dos assessores dele tivessem questionado essa invasão, ele teria desistido. Então, o pensamento de grupo, nesse caso, foi muito forte. Alfred Sloan, um ex-CEO da General Motors, tinha uma técnica para minimizar esse pensamento de grupo. Ele fazia uma reunião para decidir sobre algo, mas quando aquelas pessoas chegavam ao consenso, ele parava a reunião e falava, agora, amanhã a gente se reúne novamente e vocês pensem sobre a decisão que nós tomamos, se ela é realmente a melhor decisão. E aí, no dia seguinte, eles se reuniam novamente para conversar mais uma vez sobre aquele assunto. E só era tomada aquela decisão se houvesse um segundo consenso.
Heródoto, o famoso historiador, fala sobre um costume que os antigos persas tinham, que eles se reuniam sóbrios para decidir sobre algo. Depois que havia lá um consenso, eles se reuniam novamente, outro dia, dessa vez bêbados. E se houvesse então um segundo consenso, aí então eles tomavam uma decisão sobre aquele assunto. Isso com certeza acontece nas empresas, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mas será que no ambiente religioso isso acontece também? Os irmãos se reúnem para tomar uma decisão, eles oram antes, e então começam a discussão. E de repente, aquele líder carismático, aquele líder que tem muita credibilidade, ele fala algo e todas as pessoas então se rendem ao argumento daquele líder. Talvez porque acreditam que aquela pessoa é muito santa, talvez acreditam porque aquela pessoa tenha muita comunhão com Deus, muito mais comunhão do que eles têm. Então acham, se essa pessoa tão santa e tão próxima de Deus pensa assim, então a minha opinião não vale tanto assim. Mas será que nós deveríamos agir dessa forma? Será que nós realmente deveríamos pensar que existe uma pessoa que tem uma comunhão, uma santidade tão maior que a nossa opinião deve ser desprezada? Uma situação semelhante aconteceu na igreja primitiva. Isso está escrito em Gálatas 2, de 11 em diante, que fala o seguinte: quando, porém, Cefas veio da Antioquia, resisti-lhe face a face. Isso daqui é Paulo falando, tá? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quem era Cefas? Cefas era Pedro. Pedro foi um dos apóstolos de Cristo e um dos três que tinham mais comunhão com Cristo, que era Pedro, João e Tiago. Paulo era um recém-convertido perto de Pedro. E Pedro estava tomando uma decisão errada. Ele estava lá reunido com os gentios, mas aí quando começaram a chegar os judeus, ele se apartou dos gentios. Naquela atitude comum dos judeus da época, de se acharem melhores, a ponto de não se misturar com os gentios que eram considerados imundos. Então, Pedro faz isso. E Paulo, mesmo tendo muito menos tempo de igreja que Pedro, repreende ele e fala para ele a verdade. Assim como Paulo fez, quando nós tivermos alguma ideia, alguma opinião que nós acreditamos que é boa, nós não temos que ter medo de falar essa opinião porque algum líder que tem muita credibilidade pensa diferente da gente. Muitas vezes, sim, grandes ideias vieram de pessoas que não tinham muito destaque. E em um ambiente religioso, se você estiver discutindo algo com vários irmãos, e um irmão que nós julgamos muito mais santo do que a gente tiver uma ideia diferente, mesmo assim o Espírito Santo pode usar você para ter uma ideia, uma opinião que vai realmente fazer a diferença naquela situação, naquela reunião. Então nós não devemos nunca subjugar a nossa opinião, a nossa ideia, diante de a ideia de uma outra pessoa, porque aquela pessoa nós julgamos que ela é melhor do que a gente em algum aspecto. Porque muitas vezes a gente vai ter boas ideias e boas opiniões. E muitas vezes o Espírito Santo vai escolher falar comigo e não com aquela pessoa com muita credibilidade. Então, da próxima vez que você tiver uma reunião, religiosa ou não, e você sentir que você tem algo a contribuir, não guarde para você, fale. Porque muitas vezes o que você tem para falar vai fazer muita diferença. Muitas das situações, das histórias utilizadas nesse vídeo, não todas, eu extraí aqui desse livro, tá? O livro no qual eu baseei o meu primeiro vídeo aqui desse canal. E eu pretendo, a partir de agora, lançar um vídeo por semana sobre um livro que eu estou lendo. Tá? Então eu iria iniciar outro livro
sobre assuntos gerais. Entretanto, antes de eu iniciar um novo livro, eu vou fazer alguns vídeos sobre esse livro aqui, tá? Porque eu achei muito interessante. E aí todo domingo, então, eu vou lançar um vídeo sobre, primeiramente, até esgotar os assuntos que eu acho relevantes desse livro, sempre comparando com a palavra de Deus, os princípios cristãos, e aí, então, eu vou iniciar um novo livro. Que Deus os abençoe muito e tenham uma excelente semana na companhia do nosso Senhor Jesus.